Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem está falando com vocês é o Luiz Carlos Burgos mais uma vez. No vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica. Eu já tinha falado sobre isso daqui no canal, mas eu vou dar mais uma reforçada nesse vídeo, que é a diferença entre quando um componente apresenta fuga e curto, ou seja, quando o componente está em curto ou com fuga. Quais são esses componentes? Normalmente transistores, capacitores, diodos, LEDs. Esses componentes semicondutores e mais os capacitores, eles podem entrar em curto ou apresentar fuga. Qual é a diferença? A diferença é que um componente em curto ele funciona como um fio direto. E um componente com fuga, ele funciona como se fosse um resistor de um determinado valor. Quanto maior é o grau da fuga, menor é a resistência que ele vai oferecer. Por exemplo, um capacitor com fuga, ele deixa de ter a propriedade da capacitância de carga e descarga e passa a se comportar como um resistor puro e simples. Tá? Então, nós temos aqui 4 circuitos idênticos. E cada um deles, colocando para funcionar, esse primeiro circuito aqui é o único que está funcionando direitinho, porque esse transistor aqui, o coletor dele vai ligado à linha de mais B através de um LED, o emissor no terra, um transistor NPN, e a base dele é polarizada via resistor de 22K, e a chave liga e desliga até a linha de mais B. Enquanto a chave está desligada, não vai chegar tensão aqui na base, o transistor não vai conduzir, o LED não vai acender. Olha só. Se você polarizar a base do transistor, vai circular uma corrente entre coletor e emissor, o LED acende. Tá vendo aqui, ó? Normal é isso. Agora, olha esse segundo circuito. Mesmo com a chave aberta, está circulando uma corrente por aqui, ó, pelo transistor, mas também pode ser pelo capacitor que está em paralelo com ele. Então, nesse caso, ou o transistor ou o capacitor, um dos dois pode estar em curto ou com fuga. Para a gente descobrir qual deles está com defeito, a gente faz o seguinte: vamos desligar a simulação e nós vamos cortar aqui o circuito do capacitor. Vamos ligar a simulação novamente. Ah lá, o LED está aceso de novo, mesmo sem polarizar o transistor. Então quer dizer que o transistor está em curto ou com uma fuga entre coletor e emissor. Se a gente pegar aqui um medidor, bom, no emissor dele tem 0 volts porque ele está no terra. E no coletor dele, nós temos 10.2 picovolts, ou seja, praticamente 0 volts também. Então eu tenho 0 volts do emissor, que é normal, e no coletor eu tenho 0. Então esse transistor aqui está em curto, ele está funcionando como se fosse um fio direto. Tá? Então no segundo circuito o transistor Q2 está em curto. Tá? Agora no terceiro circuito aqui, ó, embaixo. Vamos subir aqui. Esse circuito aqui é a mesma coisa dos outros. Ou o transistor ou o capacitor está um dos dois em curto ou com fuga. Em curto ele funciona como se fosse um fio. Com fuga funciona como se fosse um resistor. Então vamos cortar o capacitor do circuito. E vamos colocar o circuito para funcionar de novo. Tá vendo aqui, mesmo com a chave aberta, ó, continua funcionando o transistor. Então nesse caso é o transistor que está com defeito. Ou ele está com fuga ou em curto entre coletor e emissor. Vamos pegar aqui o medidor. Ó. Bom, no emissor dele tem 0 volt. Só que no coletor dele, ó, tá vendo? Tem 5.12 volts. Como a tensão do coletor está maior do que a tensão do emissor, agora ele não é mais um fio, ele é um resistor. Ele está funcionando como se fosse um resistor, portanto ele está com fuga entre coletor e emissor. Tá? Tanto o componente com fuga ou em curto, ele estando no circuito, não importa o circuito que ele faça parte, o circuito que ele faz parte não vai funcionar. E detalhe, dependendo do circuito, pode queimar mais componentes. Pode queimar um outro resistor, pode queimar o transistor, pode queimar diodo, pode queimar um circuito integrado, pode quebrar a trilha, pode sair fumaça de alguma parte lá do circuito. Por isso que componente em curto com fuga, como aumenta a corrente no circuito, pode dar algum outro efeito, além de não funcionar o circuito. E esse último circuito aqui é a mesma coisa dos outros. Ou seja, o LED fica aceso mesmo sem polarizar o transistor. Nesse caso aqui, ó, nós vamos cortar aqui o capacitor para ver se não é o capacitor. Vamos ligar de novo. Ah lá, agora o transistor funciona normalmente. Tá vendo? Ó?
Agora funciona normal. Quando você polariza, ele conduz. Quando você tira a tensão da base, ele corta. Então, nesse caso, não é o transistor que está com problema, é o capacitor em paralelo com ele que está em curto ou com fuga. Para a gente saber qual dos dois defeitos ele está apresentando, eu vou ligar ele de novo. Aqui. Vai funcionar direto. Vamos pegar o medidor aqui, ó. Aqui tem 0 volt no emissor. E aqui no coletor, ó, tem uma tensãozinha, meio volt. Então, o capacitor aqui está funcionando como um resistor baixo, mas um resistor. Então, nesse caso, ele está com uma fuga grande. Tá, pessoal? Ele deixou de ser um capacitor e virou um resistor de valor baixo. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença quando o componente está em curto ou com fuga. Tá? A gente não fala em fuga, tá? Com fuga. Tá, pessoal? É um componente que funciona como se fosse um resistor, ao invés de um transistor, diodo ou capacitor em curto, é um fio direto. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.